Putz, ainda pelo meio consegue a eliminação para cima do Estico, mas é um 3 contra 1, 5 segundos daqui a pouquinho no relógio. Vamos ver se vai a caça a equipe da MOUSESPORTS. E não deu, primeiro armado não deu bom para a equipe da SK, 11-9. É isso, vai tentando salvar, então vai conseguir salvar essa K. O Boltz. O problema é que o Los Bônus não é o ideal, né? Ainda para conseguir um bom armamento, né? Não, e mesmo se fosse, né? Lá, quinto Lost Bônus, $3.400, nem de TR você consegue realmente um bom armamento. Precisa plantar C4, aí sim você consegue uma compra minimamente boa, né? AK-47, colete e uma ou outra granada à sua escolha. A equipe da SK na Dust 2, neste mesmo cenário, forçou tudo e agora parece que é meia compra apenas. Vamos lá então. Meia compra da equipe brasileira. Pra tentar, quem sabe, mais um plant. O Crujei já sobe ali na guarita. O Steel 2K tá atrás do vagão. E o Crujei, muita vantagem na posição. O Sunny também consegue levar o dele. O Fer vai pra cima, mas acaba eliminado. 5 contra 2. Então vai dando muito bom aqui no round, mas agora sim, aquela K-47 do Boltz entra em ação para fazer seu estrago, é trocado pelo Estico e o Hops fecha a conta. 11-10, a MOUSESPORTS encosta no placar. E vem num lado de CT muito sólido, né? A gente falou isso na Dust 2, como eles variam de setup, variam o jeito de trabalhar. Se no round passado eles surpreenderam no primeiro armado, avançando pela ligação, dessa vez eles fizeram o contrário, trabalharam muito recuados e souberam utilizar muito bem esse posicionamento, depois da saída do bombeiro completamente punida pela dupla de jogadores que se encontrava por ali na ligação CT. É, tentou ali fazer a diferença o Boltz com aquela K, mas não foi o suficiente, conseguiu apenas uma kill, mas agora sim, vai vir bem armada a equipe brasileira. E agora é um round importantíssimo na partida, hein, Guizão? É, mais um problema é que não teve Lost Bonus em 2 jogadores, então não tem dinheiro quem sobreviveu naquele outro armado. É realmente uma decisão que eles têm que pensar, uma decisão a longo prazo que pode complicar, mas vamos lá, o Bidão tá levantando a galera aí, pedindo pra galera participar aqui na frente. Aí sim, Bidão chamando ali o apoio da torcida, é um round importantíssimo agora. 11-10 o placar e a SK precisa do apoio, precisa do grito pra trabalhar ali com aquele sexto player, aquele jogador a mais. E vamos lá. É, armamento tem, o que não tem em excesso são granadas agora, tem que trabalhar mais na mira. E aí a WP no Falenzão vai ter que ser essencial, mesma posição ali pro QG em cima da guarita, no posicionamento 3-2 dessa vez, ousando menos, muito mais safe, ali, muito mais segura esse setup da MOUSESPORTS. O Estico também tá cravado por aqui, de AWP. Vamos lá, QG mais uma vez na mesma posição, o Stewie passa e de novo acaba sendo eliminado por ali. Cai também o Boltz nas mãos do Estico, Fallen consegue a troca pra cima do Crujei. E agora Falenzão, de AWP em cima do vagão, tem jogador ali pelo Forest, ele pode buscar. Vai fazer a bang ali pro fundo, o jogador vai aparecer a qualquer momento. Vamos ver se ele crava a mira, o Fer é quem vai tentando se infiltrar. Acaba eliminado pelo Noff, 4 contra 2 agora. Fallen crava no fundo, mas por enquanto não aparece o Estico. Coldzera fica pelo bombeiro, 4 contra 2. Equipe da SK com seus dois principais jogadores, Fallen e Coldzera, pra tentar trazer esse round de volta. Falenzão, será que viu? Apareceu a mãozinha, mas o Estico no fundo leva melhor e o Sunny busca o Coldzera. Empata o jogo a equipe da Mouse. 11-11 agora. É, o problema, sair dessa ligação TR sem nenhuma granada, né? Como eles tentaram, eles tinham pouquíssimas granadas. Eram 2 WPs cravados, ambos fizeram um grande trabalho com o IG mais uma vez para inaugurar o Estico pelo fundo. Realmente a passagem ficou complicada, mais um pontinho, mais uma boa defesa da MOUSESPORTS. SK agora vai tentando quebrar, vai tentando entender como está funcionando. Quem sabe um trabalho pelo fundo com um pouco mais de força, velocidade para garantir esse ponto. Vamos lá então. Passagem ali pelo fundo. Steel 2K e Fallen. É o Crujei quem pega mais uma vez a primeira kill, mas o Steel faz ali a eliminação pra cima do Estico. Crujei e Noff aparecem muito bem pra trocar. Nossa senhora, Crujei no varado. Opa! Que é outra Crujei! Já fica pelo caminho o Fergode, acerta a pedrada. Mas tá sozinho no mundo agora, apenas uma Desert Eagle em mãos, vai ter que brilhar demais. Tem jogador pelo bombeiro, ele acaba ficando preocupado com o jogador do bombe. E o Hops aparece e confirma 12-11 no placar para a equipe da Mouse. É, agora a SK precisa da torcida, galera. Cadê a vibração? Vamos apoiar, vamos gritar.
Os jogadores brasileiros estão contando com isso, Guizão. Passa à frente a equipe da MOUSESPORTS, um trabalho em conjunto muito bom, né? Sempre feito em dupla, na simplicidade. Agora é o armado, agora é o round fundamental da SK. Vamos ver o que eles fazem. Já vieram com execuções de granadas nesse bomb site A, tanto na B, tiveram a ideia de um fake, mas agora é o round da verdade. Tem que ser agora, SK. Tem que ser agora. Round importantíssimo, round que pode definir o jogo. Equipe da SK não vai conseguindo quebrar essa defesa por enquanto. Chris J ali jogando muito bem de Alp. No bombe A também. Talvez seja a hora de tentar um fakezinho, alguma coisa do tipo, Guizão. Poderia ser uma boa ideia, né? A MOUSESPORTS, ela tende a rotacionar um pouco mais rápido. Só foi uma vez um setup agressivo, de resto, depois das duas WPs, estão trabalhando muito recuado. Setup recuado, você trabalha assim como execução para se aproximar no bombsite. Dessa vez o Sunny, sim, ele foi lá pra frente. E bora lá então, bora lá que esse round é muito importante. Temos aí bem armada a equipe brasileira. Falem mais uma vez de AWP. Setup double Alp continua para a equipe da Mouse. Por enquanto parece que a tentativa vai ser de uma entrada lá para B. Vários jogadores por ali. Vamos fazer barulho, vamos incentivar, vamos fazer os jogadores da Mouse tremerem na cadeira, galera. Entrada vai acontecendo pelo B baixo. O Rob tá esperto ali atrás do vagão do óleo. Consegue a primeira kill. O Fer vai já garantindo também o plant dessa C4. Vantagem no after plant agora para a equipe brasileira. Fallen crava na passagem da ligação, tirou a mira, vai cravar de novo aqui atrás do Pava. Por enquanto, a equipe da Mouse não vai tendo muita pressa aqui para esse retake. Fallen, tá cravado, o jogador pode aparecer a qualquer momento. O Hop já fica com 57 de HP. Fallen, sobe e desce, é o Fer. Quem leva mais um? O Fallen, também encontro dele. 4 contra 3, vantagem brasileiro. Fallen vai queimando, o Chris consegue aqui pra cima do Fer. O Fallen vira carvão, o Chris leva 2 nesse avanço. E agora, Coldzera ali por cima, já percebeu a posição do Straight, elimina, que bala, vai levar mais um, deixa muito miado. E agora é o Boltz, contra 2, tá só com um de vida o Sunny. O Hops com 42, já desistiu. Explode! Ponto da SK, empata de novo! Ainda não, Guizão, eu acredito! Bora SK, bora Brasil! Tudo igual agora, né? Uma granada lançada, 4 jogadores defendendo a A. O Hops até consegue a vantagem inicial, mas depois Fer e Fallen na defesa, garantindo seus abates. O Fallen sobrevive a tempo e veio uma molotov do Boltz no momento preciso, para não dar chance a MOUSESPORTS tentar defusar a C4. Empatado. É isso, bora lá, torcida, vamos junto com a equipe da SK buscar essa vitória. Fer sobe no vagão, a entrada parece rápida, tipo bombe alto, Alfim consegue levar o primeiro, rápido segue o Chico, faz a troca. O Sunny consegue levar na sequência, o Coldzera acaba eliminado também. O Fer tá maroto, do jeito que ele gosta, é pra pegar 2 de lado, deixou passar na informação, elimina, mas o outro escapou, tem jogador pelo fundo preocupado com o Fer, é o Fallen que aparece, acaba levando ali as balas do Estico, e o Sunny leva também o Fer 13-12. A Mouse pontua de novo. Mudança de ritmo, tentaram um round mais rápido. Agora o Sunny brilhou, 3 eliminações para ele. O Fer até teve a chance de conseguir os 2 abates, só que o segundo jogador correu, tinha mais um pelo fundo. O Falenzão também não garantiu a eliminação. Mas vamos lá, 13-12, resetada a economia, vai ter que forçar agora. Não vai ter mais vida fácil a equipe brasileira, mas a gente tem que acreditar. Tem que acreditar, tem que incentivar, tem que apoiar até o final. Porque enquanto não chegar no 16 não acaba, a torcida acredita, eu acredito, eu tenho certeza que você que está em casa acredita também. Esteja aqui dentro do Mineirinho ou não, mande as suas energias positivas, faça barulho e vamos fazer realmente com que os jogadores da Mouse se sintam ali pressionados, né, Guizão? Realmente, vamos lá. Consegue uma AK-47, então, no Boltz. O resto vem de pistola. Eles têm que bolar uma estratégia. Eles já foram conhecidos justamente por execução no bombsite A, aproximar a distância e trabalhar ou de Tec 9 naquela época, ou até mesmo de CZ agora. Tem que utilizar algo semelhante. O combate à distância sem granadas fica muito complicado. Tem tudo o que quer a equipe da MOUSESPORTS. Do outro lado, todas as granadas, utilitários, AWP. Dessa vez é uma só. Bora lá então, é o Boltz com a AK-47 para tentar fazer a diferença. Aonde no armamento parece complicado, mas a gente sabe que dá. Jogadores da equipe da SK vão se encaminhando lá para B. E vamos ver. A entrada vai ser por ali, torcida. Cadê o barulho, galera? Vamos gritar, vamos incentivar, vamos torcer, vamos dar aquela moral, aquela energia extra para a equipe brasileira. A entrada parece que vai ser realmente pro bombe B.
é na base das pistolas por enquanto. O Sunny faz ali a sua bang. Jogadores ficam muito cegos. Boltz é quem tá de AK-47, é quem tem que chamar a responsabilidade. A entrada acontece, o Sunny acerta ali os disparos, o Fer ainda sobrevive com 1 de vida. O Fallen aparece por cima, o Fer faz o avanço, o Smoke na ligação, o Hops consegue levar o primeiro steal. Tá maroto, tentou ali surpreender, mas o Noff também já leva 2. E o Hops confirma a kill, 14-12 no placar. E agora, Guizão, agora tem que ganhar. Não, agora tem que forçar até o final. Eu falei, o round passado, ali agora não tem mais opção. Tem que continuar forçando, sim, tem que continuar insistindo. Dessa vez pela B baixo, fizeram a passagem, se aproximaram, mas o Hops de novo pelo pistoleiro. Ali, essa posição. Garantiu a primeira eliminação, viu o segundo passando, recua a tempo para garantir depois mais o terceiro. Não conseguiu SK nem o plant. E agora vai vir de novo. Não, vem econômico, vai lutar pela prorrogação. É, tá acreditando, parece que no overtime a equipe brasileira faz mais um eco, né? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa ainda nesse round. Tá complicado, mas dá pra acreditar ainda. Sunny vai pegar a informação ali do Coldzera. Já busca a primeira kill. Mas a equipe brasileira não tava querendo entrar pra não. Foi só pra chamar atenção ali o Coldzera. Parece que a entrada vai ser mais uma vez pra B de novo. Pra tentar o plant da C4 e garantir um armado melhor no próximo. O Hops encaixa o spray, leva 2. O Fer passa por cima, elimina ali o jogador. Pode buscar o plant e o Bolteira consegue ali fazer a passagem, vem a incendiária pra cima dele, ele planta a C4, era o objetivo principal. E agora vamos ver se a gente consegue tirar alguns armamentos. Boltz fica ali pelo bombe, o Fer já recuperou a AK-47, dá pra acreditar nesse round. O Fergod tá maroto, o Boltz tem que tomar cuidado com as costas, é o Chris J quem leva no varado. O Fer agora tá sozinho, e o Nothing confirma o abate. Ponto da equipe da Mouse, 15 pra eles. E agora, galera, bora incentivar, agora é tudo ou nada até o final. 3 match points, garantiu o plant da C4, que era o objetivo principal. Tem mais dinheiro, tem a WP no Fallen, tem bastante utilitários, eles têm que priorizar isso, a gente sabe dessa importância. O Hops de novo, né, controle de rajada, e aí o Fer consegue garantir essa eliminação. Se o Fer morre por ali, não tem bomb plant, então um papel importantíssimo o Fer agora. E 3 chances, 3 rounds que tem que vencer a SK. É tudo ou nada agora, 15-12 no placar, mas vem para um belo armado. Bora, vamos incentivar, bora SK, vamos buscar esse overtime agora, de um jeito ou de outro, ele tem que vir. E olha só, a banda do BG consegue pegar a primeira kill, mas sai muito miado ali do fundo. Fallen fica muito cego, não consegue buscar essa troca. Fer, 14 de vida pra ele. O Fallen acho que viu, hein? Acho que viu, arrisca o disparo, achou que o jogador tava recuando, não acerta o timing. E o Chico consegue voltar ali pra uma posição mais segura. Teve a chance ali pelo fundo, mas o Chris J realmente, né? Match point, se aproveitou, fez o avanço, conseguiu uma eliminação, agora recua. O Fer toma muito dano também, Coldzera já viu ali pela mega rampa. Vamos lá então, Coldzera ali por cima. A equipe brasileira vai fazendo um round mais tranquilo, mais lento por enquanto, depois dessa tentativa ali pelo fundo. Por enquanto, são 4 jogadores na defesa do Bombe A e apenas o Hops lá na B. E parece que é pra cá que vai vindo a equipe da SK. Hops bem recuado ali no paredão. C4 tá se encaminhando pra cá com o Steel 2K também. Tem também o Fallen pra fazer um fake lá na A. O verdadeiro vai tentar chamar atenção. Vamos ver se ele consegue buscar uma kill. Já seria sensacional. O Coldzera pelo Gaules. Toma ali a balaça do Hops. O Nothing leva o Fallen. E agora, Fer e Stewie pra tentar trazer de volta. Vamos, Stewie. Ele tá com 100 de vida, o Fer apenas com 14, mais tarde a WP. O melhor armamento aqui pra essa situação pra ele. 30 segundos no relógio. Consegue a kill pra cima do primeiro. 4 contra 2 agora. O Stewie precisa passar pro bombe ali pra tentar garantir esse plant. E o Hops vai voltando pra mega ramp. O Steve tem que tomar cuidado nessa passagem. Consegue dominar aqui o bombe. Vai plantar C4. 4 contra 2. Agora é o afterplant. É o afterplant do tudo ou nada pra equipe brasileira. Precisa garantir. O Steve vai tentar marotar na smoke do jeito que ele gosta. Vai tomando dano. Fica ali com 3 de vida. Vai aparecer jogador por baixo. Nothing leva melhor. E agora é só o Fer. Tem que tomar cuidado. O Sunny leva. E a MOUSESPORTS confirma a vitória, 16-12, 2-0 na série, estão classificados para a grande final. Não deu para a equipe brasileira, mas é isso aí, galera, tem que aplaudir. Foi uma bela partida, os jogadores tentaram com muito merecimento. A equipe da MOUSESPORTS agora passa para a grande final, vai enfrentar amanhã a equipe do FaZe Clan. E muito obrigado a todos vocês, o carinho, o apoio que vocês tiveram para SK incondicional, vocês estão de parabéns. Valeu torcida, aquele salve ali para os jogadores da SK, né, que tentaram, não deu, mas fizeram ali o máximo. Wow, sensational. Jordan Nothing Gilbert, the Grim Reaper of SK on home soil it seems, as he's once again sent them packing.
here in Belo Horizonte. Spectacular two-map series where MOUSESPORTS, without their operating at full capacity, still best a roster, a double major champion. It's going to be a hard and bitter pill to swallow as well. SK, they craved it so much, perhaps even too much, to get onto that grand final stage, to lift that trophy. Taken away from them by a solid, strong, consistent performance of a team hamstrung by a stand-in. No, but I mean, also, I don't think it's been much of a hamstring in this kind of in this match, at least. Nothing played very, very well. He played adequately. Actually, I mean, even more so than that. He had 20 kills in this one. But I mean, really, I think two things. One, Chris J was stellar throughout these two maps of this series, and also for SK, as much as we've kind of talked about, and I've mentioned it, that it looks like they're on the right path, right? Their CT side seemed to be okay. It's the offensive side where they really haven't figured out how to get things going. That T side was very uninspired, didn't find an answer. You could see there, crowd and MOUSESPORTS exchanging some respect. But that T side from SK was just, there were a couple times you saw them trying to enter into that outer bomb site with no nades, and they're trying to run the gauntlet against a double op, and it's just not going to work frequently against MOUSESPORTS. No, I agree. I think mostly against a double op, you really need to go deep into those executes with flashes and smokes if you want to survive. Also, losing the entire eco, that didn't put them in a good position. We do have a winner over on the stage. We're going to speak to Nothing now, as he's going to be addressing what has been a spectacular performance from himself and his team. All right, great victory by MOUSESPORTS. I am here with Nothing, who had the difficult task of replacing Oscar, and you did it so well. Also, you did as promised. You won the game and was able to upset the crowd. Could you give us your thoughts on that? Yeah, I mean, I'm here just trying to play some CS. I'm definitely not replacing Oscar. That guy's a god opper. He's got a special role in this team. I'm just happy to be here and not cause them any problems, be able to stay with the pace they want to play. I'm proud to say that, you know, without a lot of practice, I'm still able to show up and do what's necessary to beat top teams in the world, and I'm just really happy to play in front of this great crowd. Your general behavior as a team, it seemed very chill. It seemed like you were having a great time. Do you think that was probably the key to the victory? I just turn, we smile at each other, keep the fist bumps going. It's round to round. These guys have played in finals before. They know exactly what to do. You know, maybe a laugh here and there is all I'm bringing and some smiles. But other than that, I'm following their lead this event, and they're showing me the way. Nice. And you guys are going up against FaZe tomorrow for the finals. What are your expectations? Good game, man. We both kind of have a ringer on each team. It's going to be a bloodbath. I'm looking to take them out in front of this crowd, but I expect it to be a good game. Nice. All right, Nothing. Senhores, MOUSESPORTS. There's Nothing once again addressing the crowd and addressing the win. He's just feeling they're playing chill Counter-Strike, and I think the crowd absolutely giving him the appreciation he deserves. It's going to be interesting to see what happens tomorrow. But first, I want to return to some of the conversations we've had. I can barely hear you. I don't know what's happened here. I feel like my ears are underwater. It could be the horns. Could be a lot of different things. But yeah, I mean, you could see Nothing there, just like graceful in victory. He knows exactly how to compose himself. That's really good stuff. But this whole team is clicking. The story about it is going to be Nothing standing in, and that's all well and good. But Sunny, Rops, Chris J, that kind of trio, even without Oscar, they're still clicking, and they've been kind of the heart and soul of this team for some time now. And I'm really liking what I'm seeing out of them. It's actually really cool. I don't think they're going to be a pushover for FaZe in any sense. No, I agree. I've been impressed by Robs for a long time now, and I feel ever since people would try and attack his bomb side, he's always good for a double, for a triple kill. Sunny as well. I feel like I don't see so many Sunny skills, but he always ends up with 25, 26 kills, you know, so he must be one of these. You're setting up a meme right now, aren't you? Yeah. You don't always remember a Sunny kill? No, but really, maybe that's because I'm a B anchor myself, so I remember more. I have some kind of bias. Sure. But Sunny's always up there in the charts, constantly, and I mean, amazing performance from him as well. Yeah, he seems to like almost be at a new level, which is really cool. It would be awesome to be able to talk to him before an event and be like, what's changed? Him and Rops, I think that rifling pair, because it's interesting seeing, you know, we've talked about how deep this team is, this MOUSESPORTS squad, as they've kind of risen, but their power has always really come from Oscar with the AWP, Chris J with the second op, and now you have these two riflers that are just doing stellar work for them throughout this event, and that's kind of really cool to see. And it is tough for SK to kind of take this loss. I mean, again, this is twice now they've lost on home crowd. That's a bit rough to deal with. They had, I mean, I mentioned before this game started, it all came down to those first 6 rounds of this half, and SK got out to the exact start you wanted them to. That's just,
The second round they lost. The inability to find an answer on how to get entries on that outer bomb site later on in their offense. It all just came crumbling down, which is a shame. And when you take a look at, you talked about their T-sides, SK's T-sides, the point you made prior. They have what? Let me do the maths real quick here. 4 plus 2. Alex, that's 6. Nice. There we go. They got 6 T rounds in that 2-map series. That's just not good enough, I think, is going to be the bottom line here. Especially on a map like Dust 2, where it's closer to even than anything. Like, you can rack up the T rounds. We've seen teams have phenomenal T halves on both, multiple teams do it. And yeah, I think that's where they're going to have to kind of figure out how they want to roll it. Because you almost feel like Stewie, as a player, his strengths kind of, as an entry player, are really, really unique, that he's willing to do that. Sure. And it almost feels like they want to play like more of like a pick style, where they kind of want to like play a little bit more freewheeling, a little bit more like see what happens, and then everyone kind of makes their play off that, like old school Swedish style. Yeah. And it just feels like something's not clicking. And I don't necessarily think it's like Stewie's the problem, but they've still got some work to kind of figure out on that offensive side. But it is, I do want to make it so clear that this is an improvement from the SK we've seen in the past since their addition of Stewie. It's not going to be fixed overnight. They got themselves to a semi-final stage. They clearly have their CT sides worked out. They're clearly communicating better than they have in the past. But I do think this is a process. There's like 2 members I can name from SK that are less comfortable with their English than the others. Those 2 players still have to get around that obstacle as well while trying to compete at the world level. No, absolutely. I think changing Taco to Stewie, all the changes when it comes to the structure of the game, to the language, to the roles of each player, this is not an overnight process. It's something that takes time. And I think it's also very hard to, when you're trying to bring a new structure to the game, it's hard to get to the point where everyone is satisfied and used to their best. Maybe people have to make concessions. Maybe this player would like to do that or this. So we kind of have to find a compromise. And maybe for an event, you go for one solution, you come back home. Try something else. Exactly. You discuss what happened, and maybe you make some adjustments. So definitely a process. It was very different vibes, team vibes, stepping onto that stage. You had MOUSESPORTS who just all smiles, nothing to lose, everything to gain. And they got it. Yeah, and they're the team that kind of had a set plan. They're adding someone into an already structured team. Yeah. So for SK, it's a little bit more difficult to do that on the fly. And if you're SK, again, this is like it's not any kind of panic mode for me, at least. I'm still giving them that grace period of saying, you had a phenomenal 2 years. We look at the players they have. They're going to figure this out, in my opinion. And they set goals, right? You have the major coming up in a couple months. And if you haven't found a solution by the end of the major, you readdress the situation and see what happens from there. But you have that easy to set goal that's, at the end of September. And I think that sounds more reasonable than anything else, is just having a clear, not cut off, but as in a clear mark where we will, it's like very businessy. A clear mark where we're going to readdress, reevaluate and all of that good stuff. But yes, that certainly does sound like a good plan from Jason there. Let's just quickly recap our day as well. We do have, of course, a grand final locked in now. It was FaZe Clan who picked up the first win of the day. They played a best of 3 versus Team Liquid, and the North Americans and, of course, the South Americans couldn't quite do it. It was a spectacular display from Guardian on Nuke. Opened it up, was pistol or orb, it didn't matter. He had a spectacular performance, and so did FaZe Clan. This was ridiculous. Yeah, you can't really stop Guardian when he's in this mode. This was a beautiful performance from him and all of FaZe, really. And I also think, let's not lose the context of the fact that Kerrigan completely outplayed Liquid in that map veto process. Hell yeah. Absolutely. I think what is extremely scary for FaZe is that you have so many different players that can just show up and take over. Guardian's in one. Nico, obviously. You have Rain, who's, in my opinion, one of the best anchor in the game right now. So they are a scary team to face, for sure. Look at Rain's pistol. I missed that one when it was live. That's insane. Just a little turret spinning around 180. It was absolutely beautiful, and it also highlighted a lot of the deficiencies we've seen out of Team Liquid, is that he should have never been allowed to walk up into that position unseen or uncalled. Yeah. And you have to say, this Liquid team, I keep comparing them and calling them a mini Astralis, and I think that probably the best case for that is this is a team that is mentally very fragile. They choked in the semi-finals, but yes. Maybe they are a mini Astralis. Exactly. No, but they do tilt, and when you see that Guardian clutch on Nuke, 3 versus 1 that he wins, that's a point where in my head I'm just saying, well, Liquid's going to be just completely off center, communication's going to be very low. That's a team that'll get quiet, and that's the next evolution for that team, is can they get over that mental hurdle? And this is just a pretty dominant win from FaZe across 2 maps, a close loss on Dust 2, so pretty convincing overall for a 3-map series. Yeah, the Dust 2 was one that we definitely cannot forget. It was Liquid showing that they have got more maps, more strings to their bow.
Bad analogy, Alex. You only need one string for your bow. So I liked it. Yeah. You never know. There's those compact bows, I think, that have multiple. Is there? Yeah. Yeah, I mean, I'm thinking about a longbow, a British longbow. The old school stuff, yeah, like Robin Hood type stuff. Or anyone else. Sorry, Maniac. The Swiss weren't medieval. They didn't even have a medieval phase. They were just hanging out at Lake Geneva. Aren't they just like kind of like the neutral people and everything? Yeah, they just chill out. Honestly, the fact that we have a Swiss person talking about Counter-Strike is beyond me. I don't think, you don't even know what combat is. You're just hanging out, chilling. Here to analyze. With your cool flag. That's right, yeah. He's not playing anymore. Jokes aside, though, we should probably start wrapping this one up. Just going to bring up those playoff brackets so you can understand exactly how things look in tomorrow and how we got there. We haven't really recapped it, but just so you have it in front of you, FaZe, of course, will be taking on MOUSESPORTS, and it is worth noting a best of 5, a full marathon of Counter-Strike tomorrow. We're going to be seeing, as Jordan said, a bloodbath, as it's going to be, of course, all those different individuals, both operating with a ringer, and I just can't wait to get it started. We can't do that without having ending today, so we're going to go ahead and do it. So a big thank you from myself, from Jason, of course, Maniac, and the other guys hanging out as well. We will see you tomorrow here in the arena, and I'm sure the crowd will show up once again to witness the passion of Counter-Strike. They say they've got it. We'll see tomorrow.